Olá, pessoal! Nós estamos de volta com mais um Atualidades em Foco aqui no nosso LAC Concursos. E na nossa aula de hoje, a gente vai focar aí os 2 anos do governo Temer. Vamos tentar entender como é que tem o comportamento sob o ponto de vista econômico e político do governo. Você se recorda que o governo Temer ele ascende ao poder, dentro de um processo de sucessão onde, sob o ponto de vista legal, nós temos uma legitimidade desse processo de impeachment da presidente Dilma. Sob o ponto de vista político, ético e moral, muitos questionam essa ascensão do Temer ao poder. Embora o sistema seja legalmente correto, ele pode ser moralmente inaceitável. É como se compararmos lá com a ideia de um deputado federal recebendo lá auxílio moradia. Ora, nenhum outro trabalhador brasileiro recebe esse tipo de vantagem, mas o parlamentar recebe. De novo, nós estamos falando de algo dentro da legalidade. Algo que é legal não significa necessariamente que seja moralmente aceitável, eticamente plausível e que, portanto, politicamente nós devamos aceitar. A gente se recorda que o resultado do governo Dilma no segundo mandato foi um resultado muito ruim. Nós tivemos lá, sob o ponto de vista econômico, uma queda muito significativa no produto interno bruto, uma tendência muito clara de aumento do nível de desemprego, uma tendência muito clara de elevação do nível de inflação. Aliás, a inflação no ano de 2015 foi de 10,8%, lembrando que o centro da meta era 4,5%. Por um outro lado, o Brasil viveu um desequilíbrio lá do seu balanço de pagamento em transação corrente. Nós tivemos um crescimento muito forte do volume de importação e do gasto de brasileiros no exterior e tivemos uma queda relativa das nossas exportações, em parte causada por um câmbio muito valorizado, muito apreciado, e por um outro lado, por uma queda da renda do resto do mundo, dada a crise econômica mundial. Em parte, os problemas econômicos do governo Dilma advêm, então, de uma condição externa desfavorável. Nós tivemos uma crise econômica mundial que fez com que o Brasil exportasse menos do que poderia e por um valor menor do que gostaria. Por um outro lado, nós tivemos lá parcialmente fechada a janela de recursos financeiros e considerando que 1/3 do crédito no Brasil é captado no mercado externo, o Brasil teve dificuldades com um crédito mais escasso, com uma taxa de juros maior e com menor liquidez, com menor disponibilidade de moeda no cenário internacional. Em paralelo a isso, a gente viveu lá uma situação macroeconômica interna muito ruim, queda do nível do produto, aumento da taxa de desemprego, aumento da taxa de inflação, um certo desequilíbrio no balanço de pagamento em transação corrente, somados a isso, uma condição política adversa. Nós tínhamos lá a imagem do Partido dos Trabalhadores, lembrando que o Partido dos Trabalhadores montou uma aliança de centro-direita. O governo Lula trouxe para dentro do governo o PMDB, que é poder no Brasil desde a redemocratização. O PMDB foi poder com o governo Sarney, apoiou o governo Collor, depois apoiou o governo Itamar, apoiou o governo Fernando Henrique, foi governo com Lula e foi governo com Dilma. Então, lembrando, o PMDB, que durante a ditadura militar foi um partido de esquerda, de centro-esquerda no Brasil, a partir da redemocratização é cada vez mais comandada por uma cúpula partidária, formando-se como um partido de centro-direita. Então Lula estabelece uma aliança com o PMDB e isso implica fazer uma aliança, abre aspas, com os donos do partido. A cúpula do PMDB, que na realidade direciona o partido.
Nós estamos falando de pessoas como Michel Temer, como Eliseu Padilha, como Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, nós estamos falando, de Eduardo Cunha, nós estamos falando de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que agora migrou para o Democratas. Nós estamos falando lá do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Enfim, nós estamos falando dessa cúpula que comanda o partido. Por um outro lado, Lula fez lá uma aliança com o Partido Progressista, que hoje é considerado o partido político que tem o maior número de políticos envolvidos em casos de corrupção. Dentro dessa aliança, PT, PMDB e Partido Progressista, explode lá, durante o segundo mandato do presidente Lula, o escândalo do Mensalão. Uma denúncia do Roberto Jefferson, do PTB, lembrando que o PTB é um partido de centro-direita, comandado por Roberto Jefferson, que também fazia parte da aliança do governo Lula. O PTB só vai para a oposição quando surge lá o início do escândalo do Mensalão. Você se recorda que a Polícia Federal vazou um vídeo de um dos diretores dos Correios, indicado do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, indicação do senhor Roberto Jefferson, pego num caso de corrupção, recebendo lá propina que em parte era dirigida ao próprio PTB, e não por acaso, Roberto Jefferson foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Por um outro lado, quando explode o escândalo de corrupção do PTB nos Correios, Roberto Jefferson, então, resolve colocar a boca no trombone, e aí ele denuncia o escândalo do Mensalão, onde o PT se articulou, junto com o PMDB, o Partido Progressista e o PTB, para pagar propina aos deputados e senadores aliados, para que esses pudessem votar de acordo com os interesses do governo. Era um pagamento mensal e, portanto, se denominou Mensalão. Bom, por um outro lado, nós sabemos que do Mensalão a imagem do Partido dos Trabalhadores já sai arranhada. O presidente Lula faz uma aposta colocando Dilma Rousseff como candidata a presidente. Dilma Rousseff nunca exerceu o cargo de chefe do executivo, nunca havia feito uma corrida eleitoral e não tinha qualquer experiência no comando do poder executivo. Dilma Rousseff recebe o governo de Lula com um crescimento em 2010 de 7,5%, porém com uma inflação também em elevação. Nos 4 primeiros anos de governo, a presidente tenta manter um crescimento econômico com um controle relativo do quadro inflacionário e uma diminuição da taxa de desemprego, e quando nós entramos no segundo mandato, a presidente resolve dar um cavalo de pau na economia. Em 2015, ela chama Joaquim Levy para ser o ministro da Fazenda. Joaquim Levy autoriza o aumento de 56% em média na energia elétrica e de 24% nos combustíveis. O resultado é que a inflação dispara. Ao mesmo tempo, o governo tenta fazer uma política fiscal e monetária contracionista, portanto, reduzindo o gasto público e ampliando a taxa básica de juros. O resultado foi um fracasso retumbante. Nós tivemos uma inflação em 2015 de 10,8%, uma queda da atividade econômica de 3,8%, e o Brasil mergulhou na mais profunda recessão da sua história desde a década de 1930. O PMDB, então, e nós estamos falando do PMDB dessa cúpula, percebeu que o momento político e econômico do país era um momento de fragilidade do governo Dilma. Dilma não tem nem de perto o carisma do presidente Lula, se comunica muito mal com a população e tem uma dificuldade muito grande de fazer política com os partidos. Resultado, o PMDB então encabeça o início de um processo de impeachment sobre a alegação de que a presidência da República havia cometido crimes de responsabilidade.
ao assinar, né, créditos adicionais sem aprovação do parlamento. Fica claro para todos, e aqui sem nenhuma defesa do governo petista, que na realidade isso era apenas um pretexto, né? Era o pretexto para pedir o impedimento da presidente. Isso porque nós sabemos que essa chamada pedalada fiscal, né, e os créditos suplementares já haviam sido praticados no governo Lula, como fora praticado no governo Fernando Henrique Cardoso. E em nenhum momento, nesses governos, se falou seriamente em impeachment, dado essas pedaladas fiscais. Na verdade, isso ocorre no governo Dilma, dada a fragilidade, né, do seu governo e a possibilidade do PMDB, de maneira muito esperta, de chegar ao poder sem passar pelo crivo eleitoral. O resultado disso é que o PMDB, então, assume o poder. O dado interessante é que o PMDB de Michel Temer vai trazer para dentro do governo exatamente aqueles, né, que faziam parte outrora da aliança com o PT. Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gedel Vieira Lima e Companhia Limitada. Parte desses hoje na cadeia, como Eduardo Cunha, como Gedel Vieira Lima, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Temer começa a implementação, né, de um projeto que é diametralmente oposto àquele que a população havia votado lá, né, no ano de 2014. Você se recorda que na eleição de 2014, uma eleição apertada, mas a Dilma Rousseff ganha do então candidato Aécio Neves, agora envolvido gravemente num caso de corrupção passiva, sendo flagrados seus emissários, recebendo dinheiro, né, do grupo JBS, Joesley e Wesley Batista. Então nós temos um dado muito interessante, porque o PMDB de Temer se alia ao PTB de Roberto Jefferson, que outrora fora aliado do PT, se alia ao PSDB de Aécio Neves e de Geraldo Alckmin para formar uma aliança, se alia ao Democratas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se alia ao Partido Progressista, que outrora era aliado, né, do PT e que agora é aliado do PMDB, para formar um governo. E inicia-se, então, a implementação de um conjunto de políticas que foram derrotados na campanha eleitoral de 2014. Repito, não há aqui nenhuma avaliação positiva ou pejorativa do governo do Partido dos Trabalhadores. Mas é preciso se perceber, né, de que a vontade popular foi traída, porque na realidade foi eleito uma plataforma que era de Dilma Rousseff. Ela dá um cavalo de pau na economia em 2015, entregando algo para a população diametralmente oposto daquilo que ela havia proposto durante a campanha eleitoral, e o PMDB faz descer goela abaixo da sociedade brasileira um conjunto de propostas que eram propostas muito mais próximas do PSDB de Aécio Neves, derrotado na campanha de 2014, do que aquilo que a população votou, que era para o governo de Dilma Rousseff. Dentro desse processo, o presidente inaugura no Brasil uma política fiscal e monetária contracionista. Então vamos ver como é que funciona isso. Então, quando Temer ele assume lá o poder em 2016, né, qual era o quadro no Brasil? O quadro no nosso país era, né, de uma queda do produto. Vamos lembrar, 2015, o PIB brasileiro caiu 3,8%. No ano de 2016, queda de 3,6%. O Brasil vivia, né, um aumento do desemprego. O Brasil vivia uma elevada
inflação. A inflação em 2015, né, foi lá de 10,8% naquele ano. No ano de 2016, uma inflação aproximada de 6,7%. Ao mesmo tempo, o Brasil vivia, né, um forte déficit público. Bom, quando nós olhamos para esse quadro, o governo escolheu alguns inimigos para iniciar o combate. O primeiro inimigo escolhido pelo governo, né, foi a elevada inflação. E, por um outro lado, uma tentativa de controle do déficit público. Então, as duas prioridades, sob o ponto de vista meramente macroeconômico, foram lá: a elevada inflação e o déficit público. Para tentar equacionar a elevada inflação, o que o governo Temer fez? Primeiro, uma política fiscal contracionista. O governo corta o gasto público e eleva a tributação. Bom, qual é a grande questão? Sob o ponto de vista monetário, o governo vai lá e eleva a taxa básica de juros e a mantém num patamar alto. Bom, quando nós temos uma política monetária e uma política fiscal contracionista, o resultado imediato é o início da queda da inflação. E o primeiro resultado, abre aspas, positivo do governo Temer, é que a inflação sai em 2016, de aproximadamente 6,7%, para uma inflação em 2017 de 2,95%. E o governo comemora isso aqui imensamente, dizendo que o governo trouxe a inflação para baixo do centro da meta de inflação. Lembrando que a meta de inflação é de inflação de 4,5% ao ano. No entanto, o que o governo não diz, né, é qual é o custo que a sociedade brasileira paga por esse controle inflacionário. Nós assistimos aí uma queda no produto em 2015 e 2016, e no ano de 2017, o produto interno bruto no Brasil cresceu 1%. O governo comemora, porque tecnicamente nós saímos da recessão. O que é uma recessão? É quando eu tenho uma queda por pelo menos 2 trimestres consecutivos do nível do produto. Então, se o produto cresce a números positivos, né? Lembrando aqui crescimento positivo, nós temos então o Brasil saindo da recessão. No entanto, um crescimento de 1% sobre uma base de crescimento de menos 3,6%, sobre uma base de crescimento de menos 3,8%, é pífio. Sobretudo comparando que a média mundial de crescimento é algo em torno de 4,5% ao ano, ao longo desses anos. Só que nós temos um outro resultado negativo. O IBGE acaba de divulgar os dados do primeiro trimestre de 2018. Então, nós observamos que no primeiro trimestre de 2018, a atividade econômica caiu, resultado negativo de 0,17%. Então, embora a economia tenha melhorado em 2017, ainda que de maneira tímida, ela inicia 2018 em queda. É óbvio que ao longo de 2018, né, a tendência da economia é voltar a crescer. No entanto, o governo previa um crescimento de 3% e os analistas do mercado financeiro já falam que o Brasil deve crescer algo em torno de 2,3%. E o que é preocupante é que a cada nova rodada de análise, os analistas preveem para o Brasil menos crescimento econômico. Se eu tenho um crescimento econômico que é pífio, a taxa de desemprego se mantém extraordinariamente alta.
com uma política fiscal e monetária contracionista, né, para poder, sobretudo, controlar a inflação, o nível de desemprego hoje no Brasil é da ordem de 12,5% da população economicamente ativa. É uma das maiores taxas de desemprego no Brasil ao longo dos últimos 30 anos e se mantém persistentemente alta. Ela só não é mais alta por dois motivos. Primeiro, porque cresceu no Brasil a informalidade. O brasileiro, desempregado, vai tentar lá abrir um negócio no mercado informal, como por exemplo, né, no Rio de Janeiro é muito comum agora nós assistirmos as pessoas fazendo quentinha e vendendo dentro dos carros pelas ruas do Rio de Janeiro. Por um outro lado, aumenta lá trabalhadores no mercado informal na construção civil, como catador de latinha, motorista de van, diarista. Aumenta o número de trabalhadores que vão abrir pequenos negócios, notadamente na informalidade, para tentar sobreviver. Desde aquele trabalhador que faz lá bolo e doce caseiro e vende para a vizinhança, ou em algum ponto comercial não, né, formalizado, até aquele que parte para fazer o famoso biscate. Por um outro lado, nós temos o número de desalentados. Dados do IBGE mostram agora que 4,6 milhões de brasileiros estão desalentados. São aqueles que desistiram de procurar trabalho, porque o nível salarial caiu, as oportunidades de trabalho formal são raras, e aí o indivíduo simplesmente desiste de procurar emprego. Como no cálculo da taxa de desemprego só entra no cálculo aqueles que estão ativamente à procura de desemprego, e como desalentado desistiu de procurar, a taxa de desemprego cai. Mas ela cai não porque tenha surgido mais trabalhadores, né, formais, formalizados, mas é que o número daqueles que desistiram aumentou e assim a taxa cai. Então o resultado, né, do Brasil é um resultado em que o governo priorizou o controle da inflação, priorizou, né, o controle do déficit público. E aqui nós temos um problema. O governo aprovou lá a PEC 55, que congela o gasto primário do governo federal, lembrando que gasto primário é aquele que atende às necessidades básicas da população. Segurança pública, saúde, educação, saneamento básico, habitação popular, soberania nacional, pagamento do funcionalismo, previdência, assistência social e por aí vai. O governo congelou esses gastos, incluiu isso na Constituição para os próximos 20 anos. O que significa, então, dizer que agora eu só posso gastar mais ou menos, né, o orçamento entre 2016 e 2017 com a variação da inflação. Então não pode haver gasto real. O que a população brasileira ainda não se tocou é que, primeiro, metade do gasto da União é gasto financeiro, com o pagamento do principal, juros e comissões da dívida pública. O Brasil gasta metade da receita do governo federal com o pagamento do setor financeiro. Joseph Stiglitz, ganhador do Nobel de Economia, economista norte-americano, professor no MIT, né, nos Estados Unidos, em entrevista recente, disse que existe algo de muito errado no nosso país, porque com a taxa de juros que o Brasil pratica, nenhum país do mundo consegue se desenvolver. E, portanto, o Brasil, em vez de ter atacado a sua dívida financeira, repactuando a dívida, diminuindo taxa de juros, alongando prazo de pagamento, mudando o perfil, o Brasil, de Temer, optou por controlar o gasto primário. O que as pessoas não se tocam? É que a população absoluta brasileira, ela continua subindo. Embora a taxa de natalidade esteja em queda, a taxa de mortalidade também está. Então a população absoluta continua subindo. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, nós éramos 200 milhões de brasileiros. Hoje, somos 208 milhões. Então, você imagina rápido comigo.
Se o gasto primário está congelado e a população absoluta continua subindo, o gasto per capita no Brasil primário vai começar a cair. Isso significa dizer menos dinheiro público por habitante para áreas essenciais, como saneamento básico, mobilidade urbana, segurança pública, saúde, educação, preservação e conservação ambiental e por aí vai. Esse é o resultado. O governo opta por deixar a despesa financeira fora da PEC 55. O resultado é que o governo calcula para esse ano de 2018 ainda um déficit público muito elevado, porque como a economia não cresce, tudo bem, a receita do governo não cresce. O resultado é que nós ainda teremos déficit esse ano e está previsto que o Brasil só volte a ser superavitário sob o ponto de vista primário a partir de 2020 e 2021. Né? Então observe que as condições estruturais de retomada do crescimento no Brasil também não foram dadas. Né? O governo tenta fazer uma reforma da Previdência. No entanto, essa reforma da Previdência proposta é uma reforma apenas da reforma da Previdência para o trabalhador da iniciativa privada. Não se discutiu seriamente a reforma da Previdência do servidor público militar, que hoje tem um rombo gigantesco. Não se discutiu a reforma da Previdência da cúpula, né, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Não se discutiu, né, no Brasil uma reforma educacional digna desse nome, não discutimos uma reforma tributária, não discutimos a infraestrutura básica e produtiva, não discutimos ciência, tecnologia e inovação. Resultado, o quadro estrutural para a retomada do crescimento econômico no Brasil não aconteceu. Portanto, o governo Temer, ele colhe, abre aspas, né, uma grande vitória no controle da inflação, mas ao custo de um déficit público ainda muito elevado, do aumento do desemprego e da queda do nível do produto. E mais do que isso, implementou no Brasil um conjunto de reformas a fórceps, dentre elas a própria reforma trabalhista. Então, isso foi introduzido para atender, né, os interesses, né, basicamente do empresariado nacional. E é preciso se dizer que esse Congresso, que aí está, muitos deles envolvidos em casos graves de corrupção, a própria figura do Aécio Neves é uma delas, mas não é o único. Né? Nós temos, por exemplo, a presidente, né, do PT, Gleisi Hoffmann, que é réu no Supremo Tribunal Federal, para não dizer que eu falei apenas do PSDB. Nós temos 23 parlamentares do Partido Progressista que ou são investigados ou são réus. Nós temos a cúpula do PMDB ou presa, ou indiciada, ou respondendo a inquérito. E, portanto, o quadro é um quadro dantesco sob o ponto de vista político. E agora se iniciam-se aí, né, uma trajetória de finalzinho de governo Temer. Né? Então vamos lá, vamos analisar essas questões no nosso material. Vamos apagar aqui para a gente falar um pouquinho mais desse tema. Então, pessoal, o que nós temos aí de 2 anos do governo Temer? Né? Primeiro, que o Temer goza a pior taxa de aprovação da história, né, dos presidentes no Brasil. Né? Nós tivemos alguns recordes que foram batidos por alguns presidentes, mas o do governo Temer é o recorde do recorde. Né? Sarney inicia lá, né, uma trajetória de popularidade considerada entre altos e baixos. Lembrando que durante o governo Sarney nós tivemos quase que um quadro hiperinflacionário no Brasil, uma inflação de 84% ao mês, né, com uma queda de atividade econômica e aumento do desemprego. Então o governo Sarney teve altos e baixos. Depois nós tivemos o governo Collor, o início do governo Collor com quase 80% de aprovação. E ele termina o governo dele com 15%, né, de aprovação.
Depois nós temos lá, né, o governo Itamar, que tem uma rápida elevação da sua aprovação para quase 40%. Isso cai próximo lá do início da implementação do Plano Real e depois com a estabilização macroeconômica trazida pelo Real. E eu quero te dizer que o pai político do Plano Real não foi Fernando Henrique Cardoso, foi Itamar, porque foi ele que assumiu o risco político da implementação do plano. Então nós temos o governo Itamar subindo. Depois nós temos Fernando Henrique Cardoso com altos e baixos ao longo do seu mandato. Termina o seu mandato lá com um pouco mais de 20% de aprovação. O governo Lula, né, que inicia uma trajetória de elevação, tem uma queda lá no escândalo do Mensalão, depois cai a popularidade, sobe de novo no início do segundo mandato e ele termina o seu mandato com mais de 80% de aprovação dos brasileiros. Por um outro lado, Dilma Rousseff, né, começa o seu mandato com 45% de aprovação. No ano de 2013 ela alcança o pico, né, portanto com mais de 60% de aprovação e termina o seu mandato, né, com 15% de aprovação. Temer começa o mandato com 15% de aprovação e agora chega para próximo de 10% apenas de aprovação do seu governo. E aí, o percentual de brasileiros que considera a gestão ruim ou péssima. Então observe lá que o governo Collor foi um dos piores da história, né? Um nível aí de rejeição da população muito alta. O governo Fernando Henrique Cardoso teve o pico de rejeição mais ou menos aí no início do segundo mandato. Depois Lula, né, no escândalo do Mensalão, né, também com nível alto de rejeição. A presidente Dilma com a queda da atividade econômica em 2015 e Temer começa com um nível de rejeição próximo de 40% e vai terminar o seu mandato com nível de rejeição próximo de 80%. Então, se nós temos uma unanimidade no nosso país, é o nível de desaprovação do governo Temer, que, repito, né, sob o ponto de vista estritamente jurídico, o processo do impeachment que deu ascensão a Temer ao poder, abre aspas, pode ser considerado legítimo, legal. Sob o ponto de vista político, a população brasileira considerou um golpe. Sob o ponto de vista ético e moral, também. Não significa dizer que a população estivesse satisfeita com o governo Dilma, mas entendeu de maneira muito clara que o governo Temer entregou diametralmente oposta àquilo pela qual, né, o Partido dos Trabalhadores tinha sido eleito no ano de 2014. E aqui é muito interessante, né? Porque se nós ouvirmos os parlamentares que defendem o governo Temer, a alegação deles é que eles pegaram o país em ruínas e vão entregar um país melhor para o próximo presidente. Como se eles não fizessem parte desse governo Lula-Dilma desde sempre. Como se eles não fizessem parte do poder no Brasil desde Sarney. Continuando, então, o que a gente tem, né? Como é que se dá a posição dos partidos nas votações, né, na Câmara dos Deputados? Na Câmara dos Deputados, no governo Temer, nós temos os partidos que historicamente votaram contra o governo Temer. Dentre eles, o PSOL, o PT, o PCdoB, a Rede, o Partido da Mobilização Brasileiro, PMB, né? O PDT, né? O PMN, Partido da Mobilização Nacional, e o PSDC, o Social Democrata Cristão. Quem é que votou com o governo, né? O PTC, o PSB, né? O PHS, o Podemos, o Partido Verde, PROS, Solidariedade, Partido Progressista, PRTB, Democratas, PMDB, PSL e PSDB. Além, obviamente, do próprio PTB. Então, houve uma grande concentração de parlamentares votando a favor das medidas propostas por Temer. Quando nós olhamos aí
como os partidos votaram nas principais reformas do governo, observe lá na PEC do teto, né? Quem votou contra e quem votou a favor, né? O PMDB, o PSDB, Partido Progressista, Partido da República, PSD do Gilberto Kassab, Democratas, PRB, PSB e PTB votaram majoritariamente, né, pela PEC do teto dos gastos públicos. PT, PCdoB, PSOL, Rede votaram contra, da mesma maneira que o PROS. Na lei de terceirização da mão de obra, de novo, a cúpula dos partidos que hoje apoiam o governo vota maciçamente. O contrário é PT, Rede, PSOL, PCdoB. Na reforma trabalhista, novamente, PMDB, PSDB, PP, Democratas, PSD, PR e PRB votam a favor. Já Rede, PSOL, PCdoB e PT votam contra. E aí, nós temos uma análise, né, que foi feita pelo jornal Estadão de São Paulo sobre aquilo que foi prometido pelo governo e aquilo que foi entregue, né? Então, o governo prometeu a formação de maioria no Congresso Nacional. Parcialmente, ele conseguiu isso. O governo reconstruiu a governabilidade, mas desgastes limitaram o poder do executivo, sobretudo denúncias, né, dentro do próprio PMDB, do PSDB e do Partido Progressista na Operação Lava Jato. Reforma da Previdência, incluindo a fixação da idade mínima para a requisição, não foi alcançado, foi amplamente rechaçado pela população brasileira. E o parlamento não quis botar o dedo nessa cumbuca, se sujando em ano eleitoral. Resultado, a reforma da Previdência não saiu e provavelmente não sairá. A crise de soluções para o desajuste fiscal. O governo praticou uma política fiscal e monetária contracionista e isso vem reduzindo, né, o déficit público, porém ao custo do aumento da taxa de desemprego e de um crescimento pífio do nível do produto. Acabar com a despesa obrigatória e vinculada, ele também conseguiu, com a PEC dos gastos públicos, que controla, né, o gasto primário para os próximos 20 anos. Fim das indexações de salário e benefício previdenciário, não conseguiu, porque a reforma da Previdência não foi tirada do papel. Avaliação anual de todos os programas estatais por um comitê independente, ele conseguiu parcialmente, o governo realizou iniciativas fragmentadas e parece não haver mais algo consolidado nessa área. Interromper o crescimento da dívida pública brasileira conseguiu, com uma política fiscal contracionista. Queda da taxa de juros conseguiu, embora a queda tenha sido uma queda da taxa de juros nominal, porque a taxa de juros real permanece alta. Qual é a diferença entre a taxa nominal e a taxa real? É a inflação. Inserção plena no comércio internacional com maior abertura comercial não conseguiu. O Brasil teve graves problemas, inclusive escândalo, né, de frigorífico, né, fraudulentamente maquiando carne, né, para poder vender para o público-alvo. Convenções coletivas prevalecendo sobre as normas legais, ele conseguiu, que foi a reforma trabalhista. Redução do número de impostos e unificação da legislação do ICMS não conseguiu, nem mexeu nessa seara da reforma tributária. Eliminação de cargo comissionado e função gratificada não conseguiu, porque para montar o conjunto de aliança, você tem que, obviamente, nessa política, né, de camaradagem no Brasil, lesando, né, a população, você tem que dar cargo para todos os amigos do rei, né? Então, comissões, o Brasil tem mais de 99 mil cargos comissionados só na esfera federal. Isso aqui são os amigos do rei, né, em detrimento do concurso público, da meritocracia.
Redução do índice de desemprego não conseguiu, permanece muito alto. Manutenção de programas sociais como Bolsa Família, FIES e ProUni conseguiu, mas com redução do gasto. Prioridade à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, é uma piada, não saiu nem do papel. E é por isso que a gente diz que as condições estruturais de crescimento do Brasil não estão dadas. Tudo bem? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui de avaliação de 2 anos do governo Temer. Abraço grande para você e bons estudos.